Olá, secretariados. Hoje é o conteúdo de sexta-feira, tá? É, é mais uma indicação, né? Como eu sempre faço, né? No finalzinho de semana. Hoje vai ser dois comparativos, né? Eu não sei se alguém já leu esse livro aqui, da Olga, né? Que é escrito pelo Fernando de Moraes. Fernando de Moraes, ele era... Eu não sei se ele ainda está vivo, gente. Ele era um repórter, né? E ele fala, né? Aqui eu comprei esse livro, acho que já tem, nossa, já tem quase uns, faz tempo. Acho que já tem uns 8 anos, né? Eu comprei na Livraria Cultura. Essa é a edição de bolso, tá? E, e claro, fala a vida da Olga Benário Prestes. Há um filme dela, há um filme inclusive que a Globo fez há uns, acho que isso foi lá para 2005, 2007, é um pouquinho, né? E inclusive muito bem produzido, que era estrelado pelo Caco Ciocler, né? O Caco Ciocler, ele fazia o papel do eu não posso confundir porque tinham dois Prestes. O Júlio Prestes, um foi de fato presidente, né, do Brasil, né? Tem até a estação Júlio Prestes aqui em São Paulo, que é escondida, ninguém sabe onde é, enfim, lá quase ninguém sabe que existe essa estação aqui, mas é que liga, né, Itapevi para Júlio Prestes, né? Que você desce de frente ali tem a Sala São Paulo para você, tem a Sala São Paulo, tem a USESP, tem umas coisinhas legais ali naquela estação, só anda com cuidado porque, né, é próximo tem a Cracolândia, então, né, a gente tem que ter um certo cuidado aí para conhecer alguns pontos históricos. É próximo da Luz, né? Então, mas aí voltando, o negócio é o Carlos Prestes. Então, muita gente confunde, né, essas duas figuras. Então, o foco aqui é a do Carlos Prestes. A Olga Benário, ela foi uma comunista, né? Ela aprende sobre a questão. Ela leu Karl Marx, na verdade, coisa que muita gente, né, até hoje não fez, né? Que é ler os três, né, se eu não me engano, são 3 volumes do Das Kapital, mas já sai aí militando a favor da, da, das ideias, né, do filósofo, né? E só que ela, né, ao que conta, assim, ela já estava, ela já tinha lido, né, os ideais marxistas. O pai dela também era um social-democrata, então aqui no livro conta que eles tinham uma certa treta sobre questões políticas. Ela nasce em Berlim, né, na Alemanha, é uma judia, e aí já começa a complicar, porque bem nessa época já estava começando a ter as manifestações nazistas e, e ela fazia os protestos, enfim, é uma época em que, quando não foi, de uma certa forma, feita uma união entre os sociodemocratas e uma esquerda, no caso, para derrubar uma ameaça totalitarista, foi aí que se estreparam, né? Que deu ruim. Ela vai fazer um treinamento. Ela é convidada depois do grande desempenho que ela tinha dentro do movimento, né, do caso dos escritórios. Ela falava vários idiomas, ela era uma poliglota, né? E acaba recebendo um convite para fazer treinamento paramilitar, né, na Rússia. Então a Rússia, né, desde 1917 ela já estava nesse, num governo comunista, né? Ela recebe o treinamento de lá para combate e tal. E aí ela recebe uma missão, né, que era ajudar, né, na verdade ela seria a segurança do Carlos Prestes, que aqui no Brasil começava a tal coluna Prestes, que era o pessoal que fazia não sei se era uma caminhada onde eles saíam convencendo as pessoas sobre a questão, né, né, vamos assim dizer, o primeiro amor do comunismo, que são as coisas tudo iguais para todo mundo, até que a teoria no início, ela funciona, mas em questões econômicas é um desastre. Desculpem, né, eu já fui militante de comunismo,
Hoje eu me considero assim uma conservadora já indo para a direita, né? Porque eu fui vendo algumas coisas e me desculpem os comunistas, os esquerdistas de bom coração, mas economicamente essa forma de pensamento é um desastre. Não funciona, logo é lindo, bonito falar, mas aí na hora do pega para capar, de questões mais de onde vai tirar o dinheiro, o negócio complica, tá? Me desculpem. Então, vamos, com todo o respeito que eu tenho, né, a galera, porque assim, nesses últimos dias que tá tendo tanta treta entre esquerda e as pessoas são rotuladas de lulistas ou bolsominions, né, o que eu acho uma classificação tão pobre, né, a galera deveria estudar os dois lados, né, e aí você vê uma galerinha comentando de uma forma jocosa e eu acabo também bloqueando porque não faz sentido eu manter contato com gente que das duas uma, além de ter um vago conhecimento, não é aberta para ouvir o outro lado ou respeitar, enfim, né? Então assim, falta de respeito, eu acho que dos dois lados não tem o que fazer, né? A elegância ela é bem-vinda em qualquer lugar, o bom senso também. Então, voltando na história da Olga, ela recebe essa incumbência de ser a segurança do Carlos Prestes, porque eles fariam o Carlos Prestes ele vai para a Rússia e lá ele recebe essa missão de fazer uma tomada de poder. E vou ser sincera, até porque a própria filha dele, a gente já vai chegar na Anitta Prestes, eu não lembro. Eu não sei, espero que ela ainda esteja viva, porque eu acho que ela é uma figura, né? Ela é uma personagem histórica, nossa, muito legal. Ela era, até onde eu sei, ela é professora de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anitta Leocádia, o nome dela. Anitta Leocádia? Acho que é, né? Ah, então, vamos chegar aí na questão da Anitta. É, esse casal, né, eles montam ali uma no caso, era uma missão no qual, como ela era segurança, ela viria aqui para o Brasil junto com o Prestes como casados. Então, eles passam por toda uma monitoração, inclusive de alguns regimes já totalitários, tipo nazismo, fascismo, né, no meio dessa coisa, porque havia muito financiamento mesmo para que o movimento comunista tivesse o seu auge ocupasse um lugar dentro de uma gestão de governo, uma administração pública. E aí o que acontece, né? Nessa viagem eles se apaixonam, né? E, e ela chega no Brasil, começa a ter um movimento que era a Aliança Libertadora Nacional. Então eles vão agindo assim como se fosse um casal normal tal. Só que é, ocorre alguém denuncia esse movimento. Então eles são presos, né, pela polícia de Getúlio Vargas e aí se descobre que a Olga está grávida, né? E aí o Carlos Prestes ele fica preso, né? Ela 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 é ela é enviada, gente, para Berlim grávida. Então, aí ela é levada para a Alemanha. É claro que automaticamente ela já é encaminhada para um campo de concentração. Tá? Tem também, o livro também narra alguns momentos que eles passaram na prisão, no caso mais ela, né? O Fernando de Moraes, Fernando Moraes, ele pega vários sobreviventes da época, né? Isso era início já dos anos 80, né? E, enfim, infelizmente, ela acaba morrendo com 34 anos, né? Numa câmara de gás. É aí que tá, né? Onde chegamos na Anitta Leocádia. A Anitta, ela estava grávida e houve todo um movimento internacional, né? Movido pela mãe do Carlos Prestes para que a menina fosse repatriada ao Brasil. Então, foi uma luta, porque, né?
houve uma negociação para... Houve sabe, um movimento de comoção nacional porque, cara, levaram, independente da ideologia que ela seguisse, gente, eu até briguei com um amigo meu que na época me mostrou um pouco né, alguns conceitos, enfim, mas eu achei desumano isso, né? Sabendo como que estava funcionando lá, né? Algumas denúncias que já rolavam já naquela época sobre os campos de concentração e ninguém falava nada. A alta patente de governos, não era só no Brasil, mas em outros lugares em que as pessoas vinham fugidas da Europa, eles não se pronunciavam, tá? E aí a Anitta, ela consegue ser repatriada, né? Vem para o Brasil, mas eles não conseguiram, infelizmente, fazer o mesmo com a mãe, né? Que era a Olga. E aí, acho que foi já final da guerra tal, ela acaba sendo executada numa câmara de gás. A Anitta vem para o Brasil, né? Aí, como eu já falei, né, ela recentemente, não sei se ela ainda é viva, né? Mas até a época que tem inclusive o filme, tá? Do Olga, é feito, né, pelo Caco Ciocler e a Camila Morgado. É excelente, muito produzido, tem gente que critica. Aí essa é a recomendação do final de semana, quem quiser assistir uma coisa mais assim nacional, é um bom trabalho. Teve críticas do pessoal falando assim, mas aí fala, né, da Olga de uma forma romântica, de verdade, né, de verdade. Mas eu acho que o livro ele traz um pouco mais de, os primeiros capítulos ele fala mais sobre a mulher militante com eficiência. Aí é que tá. Isso aqui eu respeito. Tem militante de hoje em dia, gente, que não dá. Gente, melhorem, tá? Eu entendo a galera querer sair para falar dos seus ideais, mas assim, é um lado e outro, é lacração. No caso dela, não. Ela leu, né, os ideais marxistas, ela era uma convicta e de fato, né, ela, ela chegou a liderar, inclusive, o escritório, né, ela coordenava o escritório do Partido Comunista, ela, 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 ela seguia uns ideais, até chegava até ser muito, vamos assim dizer, profissional, tá? No que ela fazia. Com seriedade, ela não estava lá para balar como na base da brincadeira, né? Ah, tanto é que tem também uma entrevista do próprio Carlos Prestes, isso em 84. Carlos Prestes ele morre em 85, né? Já nos seus 80 e poucos anos já. Ele era senador na época, tá? E ele fala que o ideal, o início, né, do comunismo, até que, ok, né, era fascinante. Mas aí é que eu falo, gente, economicamente isso é um desastre. Como a Margaret Thatcher diz, né, o socialismo é bom enquanto dura o dinheiro dos outros. E aí, assim, para um começo socialista ainda tem essas divisões de classe. Tanto é que o pai da Olga, né, eu não vou lembrar agora o nome do pai dela, mas ele era um sócio-democrata, né? Então, sócio-democrata você vai ver um PSDB da vida aí, né? Que ainda tem os comércios, tal, tudo. Ainda vai. Mas chegar na escala comunista é... não dá certo não, gente, desculpe. Mas a Margaret Thatcher, ela diz isso, que o socialismo é bom enquanto dura o dinheiro dos outros. Ou seja, enquanto tem um agigantamento do Estado, onde tem vários ministérios, onde tem muito servidor público, beleza. Mas se não há uma produção orgânica de gente que está investindo dinheiro e fazendo dinheiro, corre o risco de quebrar o país mesmo, deixar ele numa situação como a gente vê em alguns países aí, né? Não vou comentar aqui pra... Eu não tô afim de levar banho, enfim. Mas é isso, né? Então, o próprio Carlos Prestes, ele... é uma entrevista do Roda Viva, depois vocês pesquisem na tag lá, Carlos Prestes, Roda Viva, 1984. E ele fala, inclusive, sobre o livro, né?
Tem o filme também, se eu não me engano, esse filme é de 2005, né, que é Olga. E essa é a dica do final de semana pro filme, para não ficar muito longo aí o vídeo, né? Um bom final de semana para vocês e tchau, tchau.